Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 12, vai dizer assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazias em trevas viu grande luz, e os que jaziam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, mais uma vez nós vamos nos alimentar dela. Pedimos que o teu Espírito possa nos dar entendimento e revelação do que o Senhor tem nela, e tudo o que o Senhor reservou por ela a nós. Obrigado por esta noite, por cada pessoa que aqui está, por cada pessoa, Senhor, que veio buscar a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ei. 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 Agora sim. Só me dá um pouquinho de retorno, que eu estou sem retorno. Eu coloquei no esboço e na nossa publicação na página sobre império vezes reino. O que representa isso hoje na nossa vida, no nosso coração? Não tem retorno aqui. A palavra de Deus, ela mostra a condição que o ser humano vivia antes do advento de Cristo, antes da vinda do Filho de Deus. E nesse texto que nós lemos, faz menção de um texto, agora sim, faz menção de um texto que eu quero que você abra, que está lá em Isaías capítulo 9, para você ver a conexão da palavra. Isaías capítulo 9, versículos de números 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? Esse texto lhe faz conexão, e é importante você lembrar que quando Isaías tem esta visão, ele está falando 700 anos antes de Jesus nascer, em um momento em que a humanidade estava vivendo sobre um jugo de escravidão, dentro de um domínio de um império. Esse império começou quando? No Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o império começou a governar. No dia em que Eva aceitou o convite do pecado, deixou aquele vírus entrar no seu DNA, sucessivamente passando para o seu esposo Adão, entrou este mal chamado pecado, e a partir daquele momento você começa a ver a história mostrar
que tudo aquilo que Deus havia criado de uma forma perfeita e harmônica foi afetado. Você vai ler, por exemplo, que Adão teve filhos, e logo entre os filhos de Adão já se teve um homicídio, onde Abel vinha e trazia sua oferta a Deus, era um homem temente, mas debaixo do mesmo teto nasce um outro chamado Caim, que não tinha o mesmo zelo do que o seu irmão. E ali já começa o ciúme, ali já mostra sobre coisas que entraram no coração, que começaram a governar e dominar. Então você vai lembrar que ali no livro de Gênesis, Deus vai olhar para Caim, quando Caim vem fazer a sua oferta, e Deus rejeita a oferta. Ele não rejeita a Caim, mas ele rejeita a oferta de Caim. É importante nós entendermos isso. Deus não rejeita o pecador, ele rejeita o pecado. E é o que muitos confundem. Deus não rejeita o adúltero, ele rejeita o adultério. Deus não rejeita o homossexual, ele rejeita a prática do homossexualismo. Deus não rejeita o mentiroso, ele rejeita a prática da mentira, amém? E quando naquele momento Caim chega a Deus, Deus olha e diz para ele: Caim, não pode ser assim, você está errado, você tem que dominar o teu coração. Mas ele não dominou, o que estava ali era mais forte do que o coração dele, e ele vai, mata o seu irmão. História na Bíblia conhecida por muito tempo. E é interessante que isso acontece e vai continuar acontecendo na raça humana, porque agora havia um império que estava estabelecido, e quem era o imperador desse império? Era uma pessoa chamada Lúcifer. Ele começa agora a impor na vida das pessoas uma maneira delas viverem com egoísmo, com ira, com rancor. Nada disso Deus havia criado, nada disso fazia parte do coração do homem. Então por isso que o homem podia durar muito tempo. O que faz os nossos dias encurtarem? São as coisas que não são cabíveis a nós. Então uma pessoa que vive muito tempo com mágoa no coração, ela desenvolve doenças no seu organismo. E aí você começa a ver que foi afetado, teve problemas. E aqui nós lemos então o cumprimento dessa palavra que Isaías fala a respeito do que estava acontecendo e deste império. E é interessante que quando você percebe no advento de Jesus, quando ele nasce dentro de um império. Qual era o império que governava aquela época? O Império Romano. E império é diferente de reino. Quando o imperador, ele toma domínio, ele exerce autoridade. Então você começa a estudar um pouquinho a Bíblia e você vai ver por que os judeus odiavam tanto os seus irmãos que trabalhavam e prestavam serviço para os romanos. Porque eles não aceitavam que alguém que era próximo, na sua linhagem de sangue, estava trabalhando para aquela tirania, para aqueles que estavam simplesmente destruindo a sua fé, destruindo aquilo que eles acreditavam. Então por isso que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele era um publicano, e um publicano, ele era um cobrador de imposto. Houve uma revolta. Quando Jesus chama Mateus e diz: segue-me, ele estava sentado à porta de uma coleteria. Então eles odiavam aquilo, diziam: não, mas não pode, como é que pode esse homem? Ele trabalha contra nós, ele trabalha para César. César era o imperador, e esse domínio esteve sobre as pessoas. Mas por trás de César tinha um imperador maior. Lúcifer comandava, governava. E como é que ele governa? Na escuridão, na sombra da morte. É assim que o diabo governa as pessoas. A palavra trevas no dicionário grego tem a ver com ignorância.
Hoje, se você diz para uma pessoa, você é ignorante, isso dá uma briga. A pessoa pode não aceitar e querer sair para o soco. Como é que tu me chama de ignorante? Mas a Bíblia fala que ignorante é aquela pessoa que vive nas trevas. E ali ela é governada pelo príncipe das trevas. E assim muitos foram. E quando Jesus então chega no seu advento, nós lemos em Mateus 4, que ele vai citar a palavra do profeta Isaías, porque agora o reino de Deus é chegado. Aquilo que Deus havia criado lá no Éden, aquele projeto que Deus havia feito para a família, para filhos, aquilo que Deus queria, como Deus tinha projetado, não saiu do coração de Deus, permaneceu, amém? O mais lindo de Deus é isso, queridos, que Deus não muda, não há uma variação em Deus que possa, de um dia Deus pensar de outra forma, e no outro pensar de outra forma. Nós somos assim. Diga, por quê, pastor? Porque fomos afetados por causa do pecado. Porque Jesus disse, seja a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é pecado. Então nós damos uma palavra de manhã, de tarde já mudamos. Dizemos que um dia Deus falou conosco, no outro dia já não falou mais. É assim ou não é assim? Mas Jesus disse, céus e terra poderão passar, mas a palavra do meu Pai permanecerá. Então o projeto que Deus tinha criado, no reino de filhos e filhas, Deus manteve. E quando Jesus vem no seu advento, Ele vem agora para fazer uma coisa. Ele vem para destruir o império das trevas. Só que muitos pensavam que Jesus viria como um forte guerreiro, como alguém que montaria num cavalo e pegaria uma espada e simplesmente governaria um exército para todos aqueles que viviam perseguindo Israel. Jesus fosse aquele grande comandante. Aí a Bíblia vai falar que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Isaías vai dizer que ele não tinha aparência nem formosura, não carregava espada. E aquilo começou a intrigar as pessoas. Mas como que esse aí vai nos libertar? Mas de que jeito que esse homem vai fazer alguma coisa por nós? Por isso era a revolta dos zelotes. Eram judeus que lutavam pela espada. E quando eles viram Jesus, eles acreditaram que Jesus fosse seu líder deles. E quando eles viram que Jesus não pegou a espada, eles disseram, esse cara é falso. Nós temos que vencer César, nós temos que vencer o exército romano na espada. E Jesus se abdicou da espada. Pedro era um cara que andava com espada. Você vai ver que quando Jesus estava no Getsêmani, e ele está orando, e depois disso vem a escolta para prender Jesus, a primeira coisa que Pedro faz é puxar a espada e cortar a orelha de um servo do sumo sacerdote. E Jesus repreende Pedro e diz, guarda a tua espada. Se você acha que se eu quisesse não viria uma milícia de anjos para me proteger? Então Jesus sabia que ele tinha que derrotar o império das trevas. E como é que Jesus derrotaria o império das trevas? Era indo para o Calvário. Ele precisava passar pela cruz. Você sabe por quê? Porque quando o homem pecou, o homem deu para Lúcifer a procuração do que Deus tinha dado para o homem. Você sabe que quando você passa uma procuração para alguém, você dá poder e posse daquela pessoa sobre aquilo que você está declarando ali. Quando o homem pecou, tudo que Deus tinha colocado na mão do homem, o homem trocou pelo pecado e deu para Satanás. E desde aquele momento então, ele começou a reinar com aquilo que era dele. Não se engane, meu irmão, isso é sério. Por que você acha que ele levou Jesus ao pináculo do templo, levou ele nos altos montes de Jerusalém e disse para Jesus,
todos os reinos eu te entrego, se você prostrado me adorar. Ninguém oferece algo que não tem, seria piada. O diabo ofereceu alguma coisa para Jesus se ele não tivesse. Então isso mostra que ele tinha algo, e por isso que ele ofereceu. Como ele já tinha oferecido para outros no passado, que se deixaram levar pela cobiça, pelos prazeres, ele vai a Jesus e oferece a Jesus, porque ele sabia que Jesus não tinha vindo com uma espada para derrotar ele. Jesus não tinha vindo agora para vencer ele na força natural. Jesus tinha um propósito de destruir o que ele tinha construído, e isso passaria pelo Calvário. Mas o diabo ofereceu para ele. O diabo disse: eu tenho um império, eu te dou todos os reinos da terra, se você me adorar. E Jesus disse: está escrito. Você já leu isso? Capítulo 4, volte um pouquinho, Mateus. Capítulo 4, verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Por quem? Olha só, depois de 40 dias jejuando, teve ele fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atire-te aqui lá para baixo. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. O diabo tentando Jesus. Verso 7. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Olha o que está escrito: todos os reinos do mundo e a glória deles. O que mais as pessoas correm atrás é de fama, é de glória, é ou não é? O diabo olha e diz: Jesus, olha só, vou te dar um negócio interessante. Porque o diabo sabia que diante dele estava aquele que tinha vindo do Pai para derrotá-lo. Mas essa derrota passaria pela santidade do Filho de Deus. E até aquele momento o diabo estava tentando e incitando ele a pecar, porque o diabo já havia feito com várias pessoas no passado. Ele já havia feito com Moisés, ele já havia feito com Davi, ele já havia feito com Jacó, ele já havia feito com Abraão, e nenhum deles poderia ser aquele que derrotaria ele, aquele que venceria o império das trevas. Então ele sabia que se ele fizesse Jesus pecar, aquele não poderia destruir ele. Agora ele leva Jesus a um alto monte, diz: todos os reinos do mundo e a glória. E ele lhe diz: tudo isso que te darei. Meu irmão, eu volto a dizer, ninguém oferece o que não tem. Ele sabia o que ele tinha para dar. É por isso que hoje você vê pessoas atormentadas, que um dia o diabo ofereceu algo para elas. Na escuridão elas buscaram fama, e o diabo encheu elas de fama, mas tirou a sua vida. Então você vê pessoas famosas, cometido de vários problemas, ganharam muito dinheiro, porque ele pode oferecer. O que está no mundo está à disposição dele oferecer. E ele ofereceu para o Cristo e disse para ele: ó, isso aqui eu posso te dar, mas tu tem que fazer uma coisa, tu tem que me adorar.
E olha a resposta de Jesus para ele: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Significa, você não vai me enrolar não, eu vim para te derrotar, a tua tirania está terminando, o teu fim está chegando na vida das pessoas. E é nesse momento que Jesus então manifesta agora o poder e a graça de Deus, a sua divindade. Ele assume viver como homem, sofrer como homem, padecer como homem e vencer como homem. Sabe, quando você lê a Escritura, você fica pensando, Jesus era um homem, e ele vivia rodeado de mulheres. Pare e pensa um pouquinho. Um dos conselhos meu como pastor é: cuide para você não andar sozinho no meio de pessoas. Se for homem, não andar sozinho com mulheres. Se for mulher, não andar sozinho com homem. Mas o Cristo viveu no meio de pessoas, e eu tenho certeza que o tentador veio sobre ele, mas a Bíblia diz que em tudo a nossa semelhança ele foi tentado, mas ele não pecou. Significa, ele manteve a santidade no coração, e esta santidade lhe habilitou para cumprir o propósito de Deus. Desde o dia do nascimento de Jesus até a sua morte, ele foi perseguido. Quando ele nasceu, a Bíblia diz que os magos viram uma estrela no céu, e buscando por essa estrela, passaram por Herodes. E Herodes diz: o que vocês buscam? E eles disseram: nós buscamos o rei dos judeus. E Herodes era rei. E Herodes pensou: mas não pode ter dois reis? Quando vocês encontrarem ele, vocês me avisam onde ele está, que eu quero ir lá adorá-lo. Mas a intenção de Herodes não era adorá-lo, a intenção de Herodes era matá-lo, porque o espírito das trevas estava na vida de Herodes. E a Bíblia diz que Deus revelou isso ao coração dos magos, que encontrando Jesus, voltaram por outro caminho. E Herodes baixou um decreto. Mais uma vez decreto, vocês estão ouvindo sempre decreto, né? É o homem que é campeão de fazer decreto. Para que toda criança que nascesse naqueles dias morresse. Houve um genocídio de crianças. Muitos morreram naquele dia, porque o diabo queria destruir a vida de Jesus, mas ele não conseguiu. José e Maria criaram Jesus. Ele cresce, cheio de graça e verdade. Quando ele chega aos seus 30 anos, ele começa seu ministério. Diz que ele chega na região da Galileia, e ele cita a palavra do profeta. E ele diz: o povo que vivia em trevas está recebendo grande luz, e aqueles que viviam à sombra da morte, a vida está chegando neles. Aleluia. Esse Jesus maravilhoso se manifesta com poder. E eu quero que você abra agora em Colossenses, capítulo de número 1. Versículo de número 13, que diz assim: Ele nos libertou. O que Jesus precisava fazer? Nos libertar. Nós estávamos vivendo debaixo de um império, de uma tirania. Você acha que aquela pessoa que vive numa situação de uma mazela, por exemplo, quem vive na prostituição, você acha que essa pessoa, ela ama se prostituir? Pode ser que até ela goste nas primeiras vezes,
porque o prazer natural da carne o impulsione, mas ao passar dos dias, se ela viver essa prática, aquilo não será prazer para a pessoa, aquilo se tornará em dor e desespero. Só que não basta simplesmente a pessoa dizer: eu quero parar e eu vou sair desse negócio, porque aquilo que está sobre ela é mais forte do que ela. Aquele que vive nas drogas, pensa que a pessoa, no primeiro momento, foi fumar um baseado, o primeiro momento foi cheirar uma coca, parece que aquilo era legal, mas ao passar do tempo, aquilo se torna uma escravidão na vida da pessoa. E por mais que ela queira dizer: eu vou largar isso, ela não consegue. Ela não tem força em si para lutar contra aquilo, porque aquilo é uma potestade que está na vida dela, aquilo é um imperador, é uma tirania que governa a vida dela. Mas quando Jesus vai à cruz, e Ele rompe com o pecado, Ele agora está focalizando e mostrando em nós que é possível nós sairmos e sermos libertos. Agora Ele está dizendo que Ele se manifestou para destruir estas obras, e nesse texto diz: Ele nos libertou da onde? Do império das trevas. Se você voltar um pouquinho na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, Paulo vai dizer como nós vivíamos antes de Jesus se manifestar. Ele começa dizendo assim, no capítulo 2 de Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Olha o que ele diz no 3: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade natural do homem, dos seus pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Debaixo do império das trevas, nós agimos como desobedientes, como filhos desobedientes, mas não porque simplesmente queremos, porque tinha uma força que nos dominava. Mas quando Jesus vai à cruz do Calvário, quando Jesus morre por nós na cruz, ou melhor, quando Ele ressuscita por nós na cruz, Ele agora abre as portas das prisões onde estávamos presos. Ou seja, o diabo não pode mais nos prender. O império dele agora foi derrotado. Através do sacrifício de Jesus, ele atinge exatamente isso. A Bíblia diz que Deus tinha dado a vida para o homem, mas no pecado o homem perde esta vida. Paulo, quando vai dizer em Romanos capítulo 13, ele diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus, e por causa do pecado nós perdemos esta vida. Simplesmente o diabo nos iludiu, e da vida ele nos deu a morte. E é por isso que você tem que entender por que Jesus morreu na sexta-feira, e por que ele ressuscitou no domingo. Não estava simplesmente aquilo só por acontecer, precisava ele ir aonde ninguém poderia ir. Aí você diz: como assim, pastor? É simples, Jesus desceu às profundezas do inferno. É isso que você está ouvindo. Mas como é que ele foi lá? Porque todos os pecados recaíram sobre ele. E ele entra lá, mas lá o Espírito de Deus com ele, ele toma do diabo aquilo que o diabo tinha nos tomado.
o direito de viver. E no terceiro dia, ele volta à vida. E por isso que você vai ler lá em Apocalipse que ele diz que tem o poder da vida e da morte. Que ele arrancou da mão do diabo aquilo que o diabo tinha nos roubado. Por isso que quando eu vejo algumas pessoas vivendo uma meia boca, eu disse, não entendeu ainda a obra da cruz. Deus não quer que você viva uma meia boca não, meu irmão. Simplesmente Jesus veio, destruiu as obras das trevas, para você viver com Ele. E olha o que vai dizer aqui então. Volte para Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Diferentemente do império, o reino se constitui um rei, mas um rei que não exerce tirania, um rei que exerce amor. Jesus, ele está preocupado com o nosso bem-estar. Diferentemente do diabo que veio para matar, roubar e destruir, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Deus quer dar o melhor para nós. Mas aonde é que eu tenho que viver? Eu tenho que viver no reino de Deus. Eu não posso mais viver nas trevas. Eu não posso mais brincar de ser crente meia boca. E eu uma vez falei para um irmão, e eu disse para ele, preste atenção, eu já falei isso no culto, vou falar de novo. Eu peguei uma folha, fiz um risco, e eu disse para ele, você estava de um lado, vivendo nas trevas, mas Jesus, por amor à tua vida, te transportou para o seu reino, te colocou numa outra posição. Você está com Deus agora. O reino de Deus está na tua vida. O diabo não pode passar para cá, mas você pode ir para lá. Esse é o problema do ser humano. Se nós vivermos debaixo deste reino, nós seremos guardados e protegidos. Mas nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado não faz mais parte da nossa vida. Jesus derrotou o pecado, e tudo aquilo que faz parte do pecado, nós temos que rejeitar da nossa vida. Nós não podemos mais deixar isso tomar nosso coração. Se você crê hoje que Jesus te chamou para você viver no reino da luz, então tudo aquilo que faz parte do império das trevas, você tem que renunciar da tua vida. Você não pode deixar mais fazer parte do teu coração. E tem coisas que nós seguramos na nossa mão, que pode ser bênção ou pode ser maldição na nossa vida. Nós podemos ter um smartphone das melhores gerações, que te leva você a trabalhar com muitas coisas, mas não esqueça, dentro desse smartphone, o diabo pode incitar você à pornografia. E a pornografia não está dentro do reino de Deus, a pornografia está no império das trevas. A mentira não está dentro do reino de Deus, a mentira está no império das trevas. Você consegue entender em nome de Jesus? O imperador quer que você use aquilo que é dele. Então quando você usa aquilo que é dele, você dá brechas para ele agir na tua vida. Mas não te esqueça, o rei Jesus já veio, ele já venceu, amém? Ele já o derrotou, e a única forma dele ter acesso à tua vida é se você praticar o pecado. Porque se você correr para o sangue do Cordeiro, para viver com Jesus, a tua vida vai ser diferente. Ele vai rugir como um leão ao teu derredor, ele vai espumar, ele vai tentar, mas ele não vai conseguir, porque você estará guardado e protegido debaixo da poderosa mão do Senhor. Mas ele vai incitar. Ele chegou em Jesus e disse, passa para o outro lado. Peca, que aí eu posso te tocar. E Jesus disse, aqui no meu coração não. Meu coração pertence a Deus.
Você entende, meu irmão? Não tem problema de você sentar na mesa de pessoas que têm práticas erradas, se o teu coração estiver com práticas de adorador a Deus. Não é a influência deles que vai te contaminar, é a tua influência que vai tocá-los. Jesus nasceu dentro do maior império que essa terra já teve, Império Romano. César não era um nome, César era um título, era um semideus para eles. E Jesus nasceu dentro desse império. Quando perguntado sobre pagar tributo ou não, o diabo pensou: agora eu vou fazer ele pecar. Alguém pega uma moeda e diz, ou melhor, alguém diz para ele: é lícito pagar imposto, Senhor? Se ele dissesse não, ele infringiria a lei de César. Se ele dissesse sim, ele estaria contra os judeus, porque eles estavam pagando o que não deviam pagar. Aí Jesus diz: alguém tem uma moeda aí? Aí deram uma moeda para ele. Na moeda, preste atenção, todo o império vai querer colocar sempre o seu nome. Então, para aqueles que acham que o socialismo é bacana, que o socialismo é bom, e até votaram em pessoas do socialismo, olhem para Cuba. O dinheiro de Cuba tem a esfinge da família Fidel Castro. Se você vai na Venezuela, você vai ver a mesma coisa. Então, nessa moeda não tinha a bandeira de Roma, tinha a foto do imperador. O império sempre vai colocar aquele que domina. Você está entendendo? Jesus pega a moeda, levanta e diz: de quem é esta foto aqui nessa moeda? Aí alguém gritou: é de César. E Jesus disse: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo. Tudo é de Deus. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, Ele fez os céus e a terra. Então Jesus mais uma vez derrota aquele pensamento com uma atitude. Ele vence. Pastor, mas como é que eu posso vencer coisas na minha vida? Saiba de uma coisa, nós estamos cantando: vem sobre mim, Espírito de Deus. O que você está dizendo? Deus não só fez algo a nosso favor para romper os portões do inferno, Ele também deixou à nossa disposição alguém para nos ajudar. Alguém que você pode levantar de manhã e você pode deitar à noite e conversar com Ele, chamado Espírito Santo de Deus. Então, Gálatas capítulo 5, Paulo vai falar sobre as obras da nossa natureza, que foi influenciada por causa do pecado. E Paulo vai dizer: olha só, isso aqui faz parte das obras da natureza caída. Quem pratica essas coisas está vivendo sobre as trevas. Mas ele vai depois, a partir do versículo 22, dizer que quem vive no reino de Deus desenvolve os frutos do Espírito. E uma das coisas que o Espírito Santo deixa a nós é domínio. No império você não tem domínio, no império você é dominado. No reino de Deus, Deus te deixa você dominar. Então aquele que diz: eu não tenho tempo para a igreja, porque eu tenho tanta coisa para fazer, o império está te dominando. Porque Deus não te deu escravidão no tempo. Você tem que gerenciar o teu tempo. Você tem que dizer: hoje é dia para isso, hoje é dia para aquilo, hoje é dia para aquele outro. Simples. O Espírito de Deus te dá liberdade para você agir. Há uma grande diferença quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, mesmo você estando cheio dele, ele continua deixando você tomar decisões.
Mas quando o diabo se apodera de uma pessoa, ele simplesmente neutraliza e impede essa pessoa de viver, de ter um sono, de ter um dia abençoado. Simplesmente ele domina, ele torna a vida da pessoa uma escravidão. Agora Jesus diz: eu vim para destruir as obras do diabo, eu vim para te trazer vida, eu vim para te abençoar. Não há nada que você não possa em Jesus Cristo. Você pode sair sim dessa situação. Você pode vencer a depressão, você pode vencer a angústia, você pode vencer o medo, você pode vencer as drogas, você pode vencer a pornografia. Sabe por quê? Por causa de Cristo. Porque Ele venceu por nós. E nele eu tenho força para derrotar aquilo que me derrotava. Esta força está em nós. Se você soubesse em Jesus o poder que você tem, você não andaria cabisbaixo todo dia. Se você tivesse noção de quem Jesus te transformou, aonde Ele te colocou. Efésios, volte lá. Capítulo 1. Versículo de número 15 em diante. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os irmãos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Nós precisamos ter conhecimento e revelação, precisamos saber quem somos, a quem pertencemos, qual o Espírito que rege a nossa vida, amém? Diz no verso 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha o que ele diz: a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Aonde? Acima de todo príncipe, de toda potestade, e de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos vindouros, e o pôs todas as coisas debaixo dos, aonde? Dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, vírgula, e o deu a, eu quero que você desocupe as tuas mãos nessa noite. Você que te considera igreja de Jesus, você que tem esse entendimento, e se você não tem, o Espírito de Deus vai te dar nessa noite. Você desocupe as tuas mãos e dê uma forte salva de palmas a Jesus. Ele nos deu poder e autoridade. Ele nos deu poder e autoridade. Poder para você ser feliz no teu casamento, poder para você construir a tua família. Ele te deu poder e autoridade. Ele te constituiu agora herdeiro daquilo que é dele. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não temos mais um imperador sobre nossas vidas. Nós temos um rei chamado Cristo. É Ele que reina sobre nossas vidas. Nós precisamos viver debaixo desta graça. E Paulo está dizendo que ele recebeu de Deus. Ele está acima de principado, ele está acima de potestades, ele está acima de domínio. Mas diz aqui que tudo que está nele, ele deu para a igreja. Ele deu para a igreja. Por isso que ele falou na grande comissão em Marcos 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho.
Ide e pregai. Deus quer que você saia, vá para o teu trabalho, você pregue o evangelho. Pastor, mas você não faz ideia, lá no meu serviço é um negócio terrível, lá no meu serviço é uma opressão, a gente sente os demônios lá dentro. É por isso que Deus te colocou lá, porque aqueles que viviam na sombra da morte vai ter luz. Mas você tem que entender quem você é. Não é as trevas que resplandecem, é a luz que resplandece. Não é as trevas que têm poder, é a luz que tem poder. Por isso que quando você começa a ver de manhã o sol nascer, a escuridão não consegue permanecer. Começa a raiar o sol, e por mais força que ela faça, ela não consegue. A luz vai dominar. Então quando você chega num ambiente de trevas, lembre no teu coração, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Você é luz de Deus. Agora aprenda uma coisa. Quantos já olharam para o céu à noite e enxergaram a lua? A lua enorme, redonda, iluminando. Quantos já viram essa beleza da lua? Levante a mão. Eu não sei se você sabia. Se você sabia, amém. Se não sabia, vai ficar sabendo. Você sabia que a lua, ela não tem iluminidade própria? Você sabia que a lua não tem luz em si nela? Ela é completamente escura. Mas como é que a luz brilha? Como é que a lua brilha de noite, pastor? É simples. Ela reflete o sol. Então quando você olha e vê a lua brilhando, é o sol que está dizendo: mesmo que você não esteja me vendo, eu estou lá. Então a Bíblia diz que a lua é testemunha que o sol existe. Sabe por que nós somos luz? Porque nós precisamos de Jesus. Nós não temos luz em nós mesmos. Simples porque Jesus precisa refletir através de nós. Então quando a luz de Cristo reflete em nós, alguém vai olhar e vai ver Deus, porque Ele disse: eu sou a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem anda, me segue, não andará nas trevas. Simples. Nós refletimos a imagem do Criador. E é por isso que o diabo se preocupou em manchar a vida do ser humano, para que Deus não aparecesse mais na vida do homem. Mas Jesus voltou. Ele veio a esta terra e Ele disse: eu devolvo para vocês novamente a imagem do Pai na vida de vocês. Então quando Deus reflete na nossa vida, nós começamos a testemunhar: Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus existe. Ah, meu irmão, entenda isso. O império das trevas foi derrotado. O poder de Jesus venceu. Nós temos que andar na luz, como Ele é luz. Nós temos que ter um linguajar do céu na nossa boca. Você entende isso? Você que ainda tem prática de ouvir músicas seculares no teu carro ou na tua discoteca, entenda uma coisa: o imperador das trevas era regente do maior coral que já existiu no céu. Você não sabia disso? Lúcifer governava o louvor. Então através da música ele tem levado pessoas a adorar Ele. Através de um sertanejo, através de um pagodão, Ele tem levado pessoas a adorarem sem saber que Ele está ali. Mas quando você recebe a nova mente de Cristo, você entende que o teu coração agora é para amar a Deus e adorá-lo. Então você não vai deixar entrar nos teus ouvidos e nem no teu coração aquilo que se diz secular. Você tem um padrão de vida para viver com Deus.
Porque por onde você acha que ele entra na nossa mente, se não é por aquilo que ouvimos e por aquilo que vemos? Então nós temos que guardar o nosso coração. E a Bíblia vai dizer em Provérbios 4:23, sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então nós temos que pedir para Deus todos os dias: Senhor, me guarda a minha mente e o meu coração, para que o diabo não tenha vantagem sobre ela. Então você começa a entender a importância, ainda que pareça algo inofensivo, um louvor ou uma música secular, você vai entender que tem um sentido por trás disso. Quando uma pessoa para escrever uma letra musical, quem inspira ela naquela letra? Porque a Bíblia diz que Davi era inspirado por Deus quando ele escreveu os Salmos. Havia uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Então no império das trevas, o diabo inspira as pessoas a fazerem coisas, mas são coisas que vão aprisionar a vida delas. Quando Deus nos inspira, Ele nos inspira para viver uma vida de liberdade com Deus. Então nesta noite, diga: Jesus, obrigado, porque eu não pertenço mais às trevas. A minha família não pertence mais às trevas. Diga: Jesus, Tu és o Rei da minha vida, Tu és o Senhor da minha casa. Eu quero viver debaixo da Tua graça, como filho da luz. Eu quero andar, amém? Como filho da luz eu quero viver. Diga para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenança, para que eu fosse criado segundo um novo homem, que se refaz em paz. Diga: obrigado, Senhor, por esta graça. Obrigado pelo Teu amor. Aleluias. Fecha os teus olhos. Jesus derrotou todo o escrito de dívida que constava contra a tua vida.